Pessoal, bem-vindos de novo a mais um Talkanização, o podcast aqui da Lick. E hoje, gente, a gente vai estar falando de um tópico que eu amo, que é planejamento financeiro. Mas antes da gente começar, não esquece de... A gente está em todas as plataformas de áudio, então se você está escutando aí no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Se está escutando aí no Spotify, tem como deixar ali o like também no coraçãozinho, tá bom, gente? Então não esqueçam de seguir a Lick também nas redes sociais, ali no Instagram, LickBR, e no meu Instagram, eu, Bruna Beans. Gente, hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Fernando. Fernando, primeiro eu já queria agradecer e queria que tu iniciasse contando também um pouquinho pra gente quem é o Fernando e como que o Fernando entrou nesse mundo do mercado financeiro. Legal, fala Bruno, obrigado pelo convite aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo. Cara, quem que é o Fernando no mundo financeiro e como é que eu iniciei? Eu brinco que eu sou um entusiasta, né? Porque quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que é a grande referência aí pra quem começa na educação financeira, eu entendi que pra eu ter dinheiro um dia eu teria que ter mais ativos do que passivos. Mas naquela época eu não sabia o que era um ativo ou era um passivo. Só que na minha família, né? A minha mãe é de uma cidade pequena do interior e tiveram 7 filhos lá. E a irmã da minha mãe, ela casou com um economista, né? Hoje eu sei que ele é economista e tal. E esse cara, quando tinha os churrascos ali de família, sempre falava de ações e tal, e dinheiro. Eu falava, cara, que fascinante isso, né? Daí um dia eu cheguei pra ele, e eu era novo, né? Eu falei, tio, eu quero ser rico igual o senhor, quero saber como é que eu faço pra ganhar dinheiro. E ele olhou pra mim, não, isso é muito difícil, não é pra ti. Aí eu falei, cara, foi a primeira frustração, né? Eu falei, não, tudo bem, então eu vou aprender por conta própria. E aí, tempo vai, tempo vem, eu vi assim, o histórico familiar da minha família, financeiramente falando, subir muito, depois decair muito. Daí eu falei, cara, tá na hora de eu tomar as rédeas, né? E aí, por coincidência ou não, tinha um sonho de servir o exército, fui pro exército. Lá eu fiquei como aspirante oficial. E lá tinha um tenente que investia em ações. E aí aquilo ele começou a falar sobre isso e tal. E eu fui tentar a sorte novamente, né? Isso foi o ano de 2010. Falei, cara, me ensina a investir. Ele falou assim: eu te ensino, mas tu tem que ler 2 livros antes. E aí ele me deu um livro na época que não era a biografia do Warren Buffett, eu cheguei a ler depois, A Bola de Neve, mas era um livro que falava sobre a história do Warren Buffett. E um outro livro era Investindo em Small Caps, de um conterrâneo meu aqui de Santa Catarina. E, cara, aquilo para mim foi uma mudança de paradigma muito grande, porque daí eu vi que fazia muito sentido essa estratégia de investir a longo prazo. Eu entendi o que seria o ativo que eu colocaria o meu capital. E aí eu comecei a estudar por conta, né, desde, já fazem 12 anos isso, mais ou menos, então há 12 anos atrás, e desde então não parei, né. Hoje eu sou formado em Direito, fiquei 8 anos no Exército, já cheguei até a advogar, mas durante esses 12 anos uma coisa que eu não parei de fazer é investir meu capital e investir. Então eu tenho um MBA pela IBMEC em ações stock picking, sou gestor de clube de investimentos, eu tenho uma empresa, a Gofergen Investimentos, que é de consultoria financeira e educação financeira, e enfim, né, um eterno entusiasta, a gente nunca para de estudar sobre o assunto. Legal. E como é que foi um pouco desse início, assim? Porque muita gente no início ela fica bem confusa de como começar, por onde começar. A maioria não sabe nada, sabe zero mesmo. Quando eu comecei pelo também pelos livros, lendo Pai Rico, Pai Pobre. Hoje em dia as pessoas começam muito mais olhando cursos online, fazendo alguma consultoria e entre outros. Mas como é que foi no início, assim, pra ti? Por exemplo, tu leu os livros, já saiu investindo e cometeu algum erro? Ou como é que foi esse início? Cara, naquela época você não tinha, tipo, as referências, né, que você tem hoje no YouTube, na internet, enfim. Então foi um início bem, não vou dizer desastroso assim, mas ele é desencorajador para quem não tá no eixo Rio-São Paulo. Então, qual que era a minha referência? De fato, eu tinha que ler no livro e aí meter a cara. E aí eu levei a sorte de ter esse tenente lá, esse meu amigo, que ele falou o seguinte, cara, eu vou te ensinar a comprar uma ação. E aí eu lembro que na época ele abriu um home broker. O home broker antigamente era muito diferente do que é hoje, então assim, era, sei lá, parecia uma linguagem de programador, assim, quando eu vi aquilo pela primeira vez. E aí ele falou assim, ó, pra tu investir, tu só precisa fazer uma coisa, cara, jogar dinheiro na corretora, ele falou bem assim, e comprar uma ação. Então eu digo que eu comecei comprando ações, e essas ações foram tudo no fracionado naquela época, e aí eu comecei a entender o que era a volatilidade. Só que para minha sorte, eu sempre digo isso para os meus alunos, eu comecei perdendo dinheiro. Então eu comprei lá, sei lá, eu botei na época R$ 1.000, eu acho que era em ações, e no mês variou menos 5%. E aí eu vi aqueles menos R$ 500 no mês, eu falei, cara, meu Deus, será que isso é para mim ou não? Daí eu entendi, Bruna, que eu precisaria estudar para entender mais como funciona esse mundo dos investimentos, né? E aí que surgiu o interesse de verdade em ir atrás de mais conhecimento. Então, cara, não adianta, né?
Hoje em dia é uma realidade totalmente diferente. Você joga no Google ou no YouTube ou em qualquer local, comprar uma ação, como fazer, tem tutorial, tem guia, tem o passo a passo. Então, assim, hoje eu vejo que está muito mais fácil para quem quer começar. De fato, eu comecei bem depois, uma história até um pouco similar. Eu morava nos Estados Unidos, né? Então, em 2018, não, foi 2017 para 2018, foi quando eu comecei lendo livros e tal. Mas eu tinha dificuldade em aprender, já tinha muito mais informação, obviamente, na internet, já era muito mais fácil aprender. Eu aprendi muito pelo YouTube e pelos livros. Mas eu tava nos Estados Unidos e ninguém no Brasil direito falava sobre isso. Ninguém falava assim com clareza sobre investimento nos Estados Unidos. A Avenue tava crescendo na época, não sei nem se existia a Avenue direito ainda. Então, tipo assim, era difícil pra mim também encontrar informações de brasileiros falando sobre isso, porque eu já tinha uma base de inglês, eu estudava inglês, mas eu tava me tornando fluente porque eu recente tinha me mudado pra lá. Então, pra mim eu queria entender, eu queria ter um mentor ali brasileiro pra ter essa proximidade também e poder conversar com mais clareza, até porque quando a gente fala de tradução, tem muitas coisas que são muito diferentes. Tu vai botar no Google Tradutor, aparece uma coisa completamente diferente da realidade. E o outro passo que foi similar também foi porque eu comecei errando. Comecei investindo numa empresa que eu vi um cara no YouTube falando sobre ela, que ia ser o case do ano e tal. E aí eu comprei e na semana seguinte, eu lembro, foi tipo, desvalorizou 10%. Eu desesperada vendi. E aí eu comecei a entender a volatilidade, comecei a adquirir conhecimento sobre isso. Mas quando a gente fala de iniciar, assim, a gente sabe que os investimentos hoje, muita gente fala de investimento em ação. Quando a gente fala de investimento, uma pessoa que não tem muita noção, mas já ouviu falar, pensa em ações direto. Só que o investimento, eles vão muito além de ações, né? Qual que é a importância que tu diria do planejamento financeiro? E o que é o planejamento financeiro, assim, que ele abrange, né? Cara, isso, quando eu saí do exército, né, foi o ano de 2018, eu fiquei trabalhando só com os meus investimentos. Então, depois eu cheguei até a advogar, mas não era para mim, valia muito mais a pena eu trabalhar com meus investimentos. E aí, em 2020, mais ou menos, eu vi que tinha uma demanda reprimida muito grande sobre essa questão de investimentos. Aí eu tracei lá no meu quadro uma mini mentoria e comecei a ensinar as pessoas. Até no começo foi de forma gratuita. E aí um dia chegou para mim um médico e esse médico ele falou assim, cara, eu preciso muito investir. Eu falei, pô, bacana, é bem isso que eu gosto de fazer, eu vou te ensinar então. Vamos fechar uma mentoria aqui e eu vou te ensinar tudo que você tem que aprender. Eu chamava do zero à prática, né? E aí foi interessante porque a gente fez vários encontros, se não me engano foram 8 encontros, onde eu ensinei ele, né, a investir. E no final era prática. E aí, quando eu falei assim, tá, ô fulano, vamos começar a investir agora, ele olhou pra mim e falou assim, tá, mas com que dinheiro? Eu falei assim, cara, mas como assim? Tu não ganha, sei lá, na época era 30 mil por mês? Eu ganho 30 mil por mês, mas eu tenho financiamento, tô no cheque especial, ou seja, ele gastava 35. Daí eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, cara, eu tô ensinando errado as pessoas. Eu não posso apenas ensinar a investir. Porque, Bruna, se a gente para pensar, o Brasil, não sei se você tem esse dado, mas a gente é o 74º país no mundo em educação financeira. A gente perde para países como Zimbábue, Angola, enfim, países africanos, né, que tem um PIB muito menor do que o nosso. E aí, quando a gente vai ver para nível de endividamento nacional, cara, quase 80% das famílias no Brasil estão endividadas. E aí isso começou, sabe, naquela época eu comecei a refletir muito sobre isso. Por quê? Pelo meu histórico familiar, eu entendi desde cedo que eu precisaria guardar dinheiro. Ou seja, se eu gastasse mais do que eu ganhava, um dia eu ia quebrar e eu ia repetir a história que eu vi, né, em familiares dentro da minha família, porque é a nossa primeira impressão. E aí eu comecei a refletir no seguinte sentido, cara, como é que eu vou mostrar para as pessoas que importa não é só o investimento? E aí eu comecei a estudar sobre psicologia financeira e planejamento. E aí entra o que eu digo que é uma nova fase da minha vida profissional, que eu fiquei focado, né, em querer entender como as pessoas pensam a respeito do dinheiro, das crenças limitantes, o que a gente aprende dentro de casa, nas escolas, etc. E como é que a gente faz para transpor isso para uma realidade de uma pessoa que pode ter uma prosperidade financeira, que segue um guia como Pai Rico, Pai Pobre, etc. E aí que eu criei, naquela época, um sistema que eu chamo de efeito caixa d'água, que tem tudo a ver com o planejamento. Por quê? Se a pessoa investe, mas ela não é organizada financeiramente e ela não tem um planejamento, esse investimento ele não vai servir para nada. Como assim, Fernando?
Cara, é aquela famosa frase, né? Um barco sem direção vai para onde o vento leva ele. E assim como você comentou, eu comprei uma ação, depois eu vendi porque ela subiu, ela caiu 10%. Cara, o planejamento financeiro, seja ele nos investimentos, seja ele para te dar metas de onde quer chegar, é muito importante, porque se você não souber para onde você quer ir, qualquer porta lhe serve. E aí eu começo, como eu fui militar, a gente trabalhava muito com metas, né? Missão, meta, etc. Então, o planejamento nada mais é do que você ter o teu guia. Então, por que vale a pena, às vezes, você abrir mão de um final de semana viajando ou comendo num restaurante caro para investir o teu dinheiro? Por que, sabe, para você começar a pensar, aí você olha, de repente, para o quadro que você montou ali ou para o planejamento que você tem, você pensa e você começa a enxergar, mas espera aí, se eu investir R$ 1.000 por mês, em 12 meses eu vou ter ali R$ 12.000, isso com juros compostos em 5 anos vai dar X, em 10 anos Y, e aí o planejamento, em resumo, ele serve para ser o teu guia financeiro. Então, pode ser, né, que você escreva um planejamento e, de repente, as circunstâncias na sua vida mudam, etc. Mas o importante é que o objetivo final seja bem alinhado. Então, para mim, uma pessoa que começa a investir, mas não sabe onde quer chegar, ela está fadada ao fracasso, infelizmente. A não ser que ela conte com a sorte. Mas no mercado financeiro, quem ganha na sorte, perde no azar. Então, assim, o planejamento talvez seja o mais importante dentro de um ensino sobre investimentos. Por isso que hoje, inclusive, minha mentoria não é mais somente aprender a investir. É gestão financeira, planejamento e aí depois investimentos. E tu falou uma coisa muito importante, as circunstâncias da nossa vida mudam. Então, por exemplo, como uma pessoa faz as metas, ela monta um planejamento, mas tem uma coisa que a gente não comentou aqui, comentou de passagem, né? Não adianta nada a gente botar tudo no papel e depois não seguir com consistência na prática, né? Pra gente atingir o nosso objetivo, o que a gente planeja, a gente precisa seguir com consistência e fazer isso até chegar no nosso objetivo. Mas, muitas vezes, muita coisa muda. Por exemplo, a pessoa define que ela vai investir o mensal R$ 2.000 e investindo R$ 2.000 mensalmente, no futuro ela vai chegar no objetivo dela. O que tu diria pra essa pessoa que, por exemplo, do nada ela para de ganhar 2.000 e ela só consegue investir 1.000? Como que ela lida com esse momento? O que ela tem que parar e rever e pensar? Isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Porque muitas vezes a gente traça um plano no papel e na realidade é totalmente outro. Eu acho que o mais importante, isso até vem do ensinamento do Pai Rico, Pai Pobre, né? É o se pagar primeiro. Então, beleza, você tá no momento da sua vida em que tá tudo dando errado, cara, contingência. Você vai segurar, você vai priorizar o que é mais importante na sua vida, que em primeiro lugar vai vir a família, saúde, né? O que você tem, os seus aspectos morais ali, etc. Mas nunca pode esquecer de que você tem que pensar no seu futuro. Tem uma coisa, Bruno, que eu acho que é muito importante pontuar aqui. Sabe? Às vezes eu tô dando uma mentoria e a pessoa fala o seguinte: Fernando, vale mais a pena então, se eu não posso mais investir 2, se eu posso só investir 1, mas eu quero abrir um negócio, ou eu quero fazer uma pós-graduação, ou eu quero me especializar. Eu sempre falo o seguinte: o melhor investimento que existe é em você primeiro. Então essa pessoa, de repente, ela teve esse downgrade aí, ela foi para sobra R$ 1.000 por mês, às vezes ela tem que pensar o seguinte: cara, o que eu posso fazer para ganhar mais? Porque muitas vezes, se ela deu um passo para trás, ou se ela tá no início da carreira dela, vale mais a pena ela focar em aumentar a sua receita no futuro, ou seja, o que ela pode fazer para começar a ganhar mais, certo? Do que ela pegar e investir a maior parte do patrimônio dela que sobra. Agora, de qualquer forma, tem um aspecto psicológico por trás. Qual que é esse aspecto? Se a gente começa uma dieta e essa dieta dura 1 mês ou 2 meses e depois você simplesmente para de seguir essa dieta, é muito improvável que você atinja o teu objetivo. Agora, se você começa com uma dieta, ou pode ser um treino em academia, por exemplo, e de repente, cara, essa semana tá muito difícil, você pisou um pouco na jaca, mas depois você volta, ou você pelo menos continua ali de forma contínua, você se auto-engana, pelo menos sim, ó, você tá dizendo o seguinte: cara, apesar das circunstâncias estarem ruins, eu tô tentando. Agora, quando a gente desiste, quando a gente traça um plano e no primeiro mês desiste dele, é quase impossível você conseguir atingir o teu objetivo, concorda? Então, assim, eu sempre falo, cara, não deu pra juntar os 2, não deu pra juntar 1.000, cara, mas junta 100. Por quê? Porque pelo menos psicologicamente você vai estar no caminho que você traçou
e você vai estar seguindo o teu plano. E a tua meta continua, porque a meta não é 1 milhão daqui a 30 anos. A tua meta é, quanto é que você disse que ia guardar por mês? Era 1.000? É 12 mil em um ano. Ou é R$ 1.000 no mês? Tá, cara, não deu para juntar 1.000 esse mês, mas tem um 13º. Compensa lá na frente, entende? Então, eu sempre falo que você tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. No caminho vai mudar, você ajusta, tá? Mas é muito importante focar, nesse caso, em aumentar a receita, ou seja, o que você pode fazer para ganhar mais, e não desistir do objetivo inicial, que é guardar uma grana por mês. E até, se você me permite, existe uma questão de sacrifício aí, sabe? A gente vive num tempo onde, sabe, tempo de tela, vídeos curtos, tal, e todo mundo vivendo uma ansiedade muito forte. Eu sempre falo o seguinte, cara, não tem como você querer progredir na sua vida sem um mínimo de sacrifício, né? As coisas não são fáceis. Então, beleza, não deu pra juntar 1.000, não deu pra juntar 100, mas, porra, você tá indo você tá pedindo iFood aí todo dia? Você tá comendo em restaurante caro todo final de semana? Você tá fazendo viagem sem planejamento? Então, alguma coisa tá errada, você tem que rever suas prioridades. Acho muito legal, de um aluno meu que tem grana hoje, um cara muito legal, ele quis aprender a investir, porque ele era muito disciplinado financeiramente. E ele é estudante de medicina de federal, e que ele falou assim, cara, mesmo na época da federal, que eu não ganhava nada, que eu era um ferrado, né, eu deixava de comer o podrão na esquina pra guardar 10 pila pra investir. E eu falo assim, cara, essa é a filosofia do cara vencedor. Tem um cara aqui atrás, né, depois a gente pode falar sobre isso também, que é o Barsi, puta biografia boa, cara, que história de vida, e muita gente não sabe, o investidor que tem mais patrimônio na bolsa hoje, pessoa física, 5 bilhões de reais, aproximadamente isso, e ele começou a investir com 30 anos. E quando você entende a história dele, aí você vê, tá aqui, cara, isso é planejamento. Mudava cenário, vinha mais dinheiro, vinha menos dinheiro, ele se manteve fiel ao seu planejamento, ao seu objetivo do início ao fim. E o resultado foi esse, entende? Tu não precisa ser bilionário, mas se tu tiver um... Oi, como é que é? Desculpa. Independente do que acontecia, independente se a receita caía, ele continuava investindo e sempre seguindo seu objetivo. Exatamente. Quanto mais claro, eu falo isso, né? Quanto mais claro você tiver sobre os teus objetivos financeiros, mais fácil é mais fácil você conseguir alcançá-los. É basicamente isso. Só que é muito difícil você falar em objetivo financeiro para alguém que não teve educação financeira. É muito difícil, tem que construir isso. Porque nós somos ensinados o contrário, a gastar, sociedade do consumismo, etc. O bacana é o só se vive uma vez. Então, quando a gente desconstrói isso que a gente aprendeu, né, ou mal aprendeu, e começa a construir uma outra realidade, porque é tudo educação, né, Bruna? Pô, se você não aprender língua portuguesa, você não vai saber escrever, não aprender matemática na escola, você não vai saber somar, e a educação financeira é igual, tá no nome, educação financeira, né? Então, é muito fácil eu chegar pra alguém e falar, porra, mas tu tem que se planejar, cara, montei um planejamento financeiro. Ele falou, cara, não sobra nem R$ 1 no mês, como é que eu vou montar um planejamento financeiro? Então, isso tá muito mais na base, sabe? Você tem que entender qual é a realidade da pessoa e trazer os princípios básicos de educação financeira. Por isso que o livro, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre é tão importante, porque é exatamente o que ele trabalha. É a base, entender como é que as pessoas pensam sobre o dinheiro e como é que a gente vai fazer daqui para frente para construir uma ideia de base financeira, uma ideia de prosperidade financeira, entende? Nem no Brasil é muito difícil falar disso, cara. Nos Estados Unidos é fácil, né? Você tava lá, você sabe. Sim, é bem diferente. Eu até comecei a investir por influência do ambiente que eu tava, nem era por coisa na internet, enfim. Até lá eles focam muito em aposentadoria, em planejamento da aposentadoria, enfim. Mas uma coisa, primeira observação, assim, sobre o que tu falou. De fato, as pessoas hoje, a gente tá num mundo onde, às vezes, a gente posta, né, no Instagram e fala, tipo, cara, se tu começar hoje com pouco, tu consegue atingir um valor no futuro pra se aposentar. E as pessoas falam, mas até atingir isso, eu posso já ter morrido. Eu posso já não sei o quê. E isso a gente ouve pra qualquer lugar. Então, as pessoas usam muito dessa mentalidade, né, da escassez. Tudo pode acabar amanhã, então eu vou gastar tudo hoje, vou consumir tudo hoje, vou não sei o que tudo hoje. E tem outro ponto que tu falou muito importante, que é sobre a idade. Eu não sabia. O Barsi começou com 30 anos, o Warren Buffett começou com 11, né? Então, histórias bem diferentes que chegaram a patamares a patamares de destaque, né? Os maiores. O maior do Brasil, um dos maiores do mundo. E o que tu falaria pra essa pessoa até? Tem gente que chega comigo, que vai falar comigo, como hoje na internet a gente vê muita gente mais nova investindo. Eu comecei muito cedo também. O que tu falaria pra essa pessoa que já atingiu certo patamar de idade? Assim, eu acho que até diria de 40 anos, mais de 40 anos. Pra essa pessoa
que tá, né, nesse momento meio que desespero, porque ela quer se aposentar com 60, mas ela já não tem mais 20 e ela talvez não esteja ganhando tudo que ela queria, tá gastando tudo que ela gostaria, mas não é tarde pra ela começar. O que tu falaria pra essa pessoa, assim? Quando eu comecei esse trabalho, fazia muitas mentorias individuais e já tive aluno de 70 anos. 70 anos, tá? Mas já peguei 50 também. E é legal porque, claro, tem os dois cenários. Tem aquele que se preparou melhor e o que não se preparou. Então, pensando assim naquela pessoa que não se preparou, eu sempre falo, é mitigar os riscos de terminar a aposentadoria sem dinheiro. Como assim, Fernando? Tem uma pesquisa do IBGE que ela foi feita com 27 milhões de pessoas. Desculpa, não foi do IBGE, foi da Previdência Social, onde mostra que somente 1% dos brasileiros consegue se aposentar vivendo as próprias custas, ou seja, não dependendo da ajuda de terceiros e não dependendo de trabalhar na aposentadoria. Então, quando essa pessoa ela chega para mim, ela fala o seguinte, cara, eu tenho pago aqui INSS e vou ganhar o teto da Previdência, mas o meu custo de vida hoje é o dobro disso, né? Eu falo o seguinte, olha, provavelmente seus custos eles irão aumentar, né? Porque vai vir a questão de remédio, saúde, etc. Então, desde já, você tem que entender que talvez agora seja o momento de, infelizmente, você viver com um padrão um pouco menor, para que lhe sobre mais dinheiro, para que você consiga investir nesse ato ou nesse inteirinho até você conseguir se aposentar de fato. Ou muitas vezes é questão de planejamento, Bruna, novamente, né? Então aquele cara ele tem um patrimônio imobilizado, pode ser o caso ou não, mas vamos supor aqui. Eu tenho um imóvel que eu alugo. Poxa, mas esse imóvel, eventualmente, a gente conseguiria pensar dentro de uma esfera de planejamento financeiro para liquidar ele e colocar em ativos que dessem uma renda mensal mais atrativa. Ou não, não é o caso. O cara não tem grana e o que ele precisa fazer para chegar na aposentadoria um pouco melhor? Aí não tem segredo, sabe? É basicamente tentar economizar o máximo possível agora, porque não tem fórmula mágica, né? E investir da forma mais eficaz possível. Então, o Brasil hoje, ele é o paraíso da renda fixa para quem tem perfil conservador. Você consegue aí vários títulos isentos de imposto de renda. Você consegue pré-fixar com juros altos hoje, altas rentabilidades ao longo dos anos. Então tudo dá para ser feito, mas sempre vai exigir um sacrifício maior da parte que vai participar. Ou seja, o cara chega para mim, diz que tem pouco tempo e não está sobrando muito dinheiro. Eu falo, cara, então você tem que fazer um jeito ou de ganhar mais dinheiro ou de gastar menos, entende? Porque não tem fórmula mágica, né, Bruno? Você sabe. Mas se a gente trabalhar nos detalhes, com certeza o prognóstico fica melhor, ou seja, no futuro ele vai chegar muito melhor do que ele está hoje. E o que tu acha que é crucial, assim, para uma pessoa estabelecer um objetivo futuro, assim, ela é uma pessoa mais nova, uma pessoa de 30 anos, ainda tem tempo para estabelecer um objetivo. O que tu acha que ela deve levar em conta? Porque é muito difícil, e a gente sabe isso, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer daqui 5 anos, quem dirá 10, quem dirá 15, quem dirá 20. Mas a gente consegue ter, sim, uma meta, né? E quanto mais claro for, como tu mesmo diz, e eu acredito, quanto mais claro for, mais, de certa forma, até fácil vai ser de atingir isso, porque a gente vai ter clareza frente ao que a gente quer atingir, e assim a gente consegue definir o como a gente vai atingir e caminhar em prol disso. Mas o que tu acha que é importante pra gente definir um objetivo, pra gente Cara, estruturar isso? sim, eu sou muito adepto da parte emocional da coisa. Por quê? Cara, a gente, sendo muito sincero, o ser humano ele é muito emocional. A gente age na emoção o tempo inteiro, a gente vive tempos de ansiedade, etc. Então, se a gente pega no racional, poucas pessoas são analíticas e racionais. E eu, como gosto dessa parte de psicologia, não sou psicólogo nem nada, mas eu sempre falo o seguinte, cara, qual é a maior importância da tua vida hoje? Então, assim, o que você realmente dá valor? Vamos usar o exemplo do Barsi. Por que o Barsi é bilionário hoje? Ele conta na biografia dele. Ele é bilionário porque na infância ele morava num cortiço e o pai dele morreu muito cedo e ele passava um perrengue desgraçado financeiro e ele conta no livro dele o seguinte, minha maior razão para ter grana hoje é porque eu jamais quero voltar a ter aquela condição de miséria que eu tinha lá atrás. Então, tem gente que não passou por essa condição de miséria, mas, por exemplo, tem filhos e aí fala o seguinte, cara, eu quero dar um futuro muito próspero para minha família. Ou tem gente que pode dizer que, cara, eu quero ter um padrão de vida bacana, eu quero, sei lá, um dia poder levar minha família para viajar uma vez por ano, ter uma casa legal, ter uma casa na praia. Então, primeiro eu vou para a parte emocional e depois eu vou para a racional. Então, antes de elencar qualquer planejamento ou objetivo, eu falo o seguinte, cara, o que mais faria falta na tua vida se tu não tivesse dinheiro? Qual é o teu maior medo? Né? As pessoas são muito movidas pelo medo. Eu, Fernando, tinha muito medo de não ter dinheiro no futuro. Então, tudo que eu comecei a fazer foi pautado nisso, certo? E aí, para esse tipo de pessoa, eu falo justamente
justamente isso, tá? Vamos elencar agora onde é que tu quer chegar, beleza? E vamos elencar por que você quer chegar lá. E aí, nesse porquê, né? O livro do Sinek, Comece pelo Porquê, é dali que tu vai tirar força e motivação para conseguir alcançar os teus objetivos financeiros, entende? Então, eu acho que a gente tem que apelar um pouco para essa parte emocional, que ela é muito importante, né? Quem tem filhos vai saber o que eu estou dizendo, quem passou por perrengue financeiro vai saber o que eu estou dizendo, ou quem teve uma experiência familiar financeira muito ruim, pode dizer o seguinte, cara, não quero repetir essa história. E aí, em cima disso, ele vai construir o castelo dele. Ou seja, eu vou seguir esse plano aqui porque eu não quero voltar para aquela direção que eu estava antes. E é em cima disso que ele tem que começar a nova história dele e o planejamento financeiro começa a partir dali. Qual é o objetivo final? Ter X milhões na conta para ter uma renda mensal de tanto e aí garantir isso, isso e aquilo. Eu gosto de escrever tudo, então eu sempre escrevo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, tinha uma metodologia que eu aprendi no início, eu não lembro quem me falou isso. Não, não é de planejamento, mas era de compra de ações. Quando tu compra uma ação, escreve o porquê tu comprou essa ação, porque quando tu der alguma coisa, tu volta e tu olha e vê o porquê, se esse porquê ainda faz sentido. Cara, isso fez muita diferença quando eu comecei a investir, porque eu parei de cometer aqueles erros, né? Isso foi bem no início. Parei de cometer aqueles erros bobos, porque eu voltava e entendia. Pô, mas esse porquê não faz mais sentido, então pode ser que esteja na hora de vender. E de fato, o porquê em todas as áreas faz super sentido, né? E até pra gente encaminhar aqui, eu queria escutar um pouco de ti. E por que que é tão crucial hoje, e pra quem serve isso, o planejador financeiro, a profissão do planejador financeiro? Quem você acha que se encaixa? Todos se encaixam? E por que que hoje ela é tão crucial? Como que ela pode ajudar, né, as pessoas? Perfeito. Primeiro a gente tem que ver qual é o contexto do Brasil, né? Como eu disse antes, você veio dos Estados Unidos, você sabe que lá 60% da população investe em renda variável, no Brasil a gente tem o mesmo percentual investindo em poupança, né? Em renda variável, hoje, se não me engano, 4 a 5% da população. Então, a pessoa que quer algo mais sofisticado, ela não sabe nem por onde começar, porque, primeiro, a gente não é ensinado, não tem cultura. Então, um planejador financeiro, eu vejo ele na mesma qualidade do que um bom médico, um bom nutricionista ou um bom personal trainer, por exemplo. Por quê? Você vai buscar ele com uma baita de uma necessidade, onde, se a gente para pensar hoje, a previdência social não vai garantir o mesmo padrão de vida que a gente vai ter no futuro, então a gente precisa sim buscar alguma alternativa para conseguir um dia se aposentar bem, ou pelo menos ter bons investimentos no decorrer desse caminho. E a maioria dos bons profissionais, ou enfim, das pessoas que ganham dinheiro hoje no mercado, elas são vidradas no trabalho delas 24 horas. A importância delas é a família e o trabalho delas. E como é que elas vão tirar tempo para cuidar também das finanças? Não é todo mundo que consegue isso. E aí, entre esses dois mundos, tem um profissional que, quando ele é bem qualificado, tem experiência, ele vai conseguir conduzir os objetivos, interesses e razão de ser daquela pessoa com um investimento ou investimentos que façam ir ao encontro do que ela quer. Então, na verdade, o planejador financeiro é o elo entre as pessoas que estão perdidas financeiramente e o objetivo delas terem prosperidade no futuro. E é engraçado, cara, porque um planejador financeiro nos Estados Unidos, ele é tipo Deus lá, né? E aqui no Brasil a gente não dá nem valor, porque não sabe como é que se faz. Só para você ter uma ideia, eu tenho vários amigos corretores de imóveis, inclusive tem uma parceria com uma empresa que trabalha com imóveis. Você sabe quanto é que ganha um corretor hoje na parte imobiliária quando ele vende um imóvel? Você tem uma ideia assim de corretagem mais ou menos? 3%? Nada contra, mas vai de 5 a 6%. Então você pensa, cara, às vezes você levou sua vida inteira com imóveis, né, e negociando imóveis, etc., mas toda negociação que tinha, você deixava um percentual para um corretor, e é justo, é trabalho dele. E às vezes você vê planejadores financeiros cobrando um ticket médio, uma taxa de administração de 1%, ou uma taxa tal sobre o patrimônio e liquidez, e tem gente que acha um absurdo. Só que aquele cara vai estar cuidando integralmente do teu dinheiro, não é só uma venda ou uma compra, entende? Então, eu vejo E tem que outra coisa, né? Um pequeno ajuste do planejador financeiro vai fazer com que a tua rentabilidade aumente muito e se paga assim, ó, milhões de vezes, né? Bruna, esses dias eu peguei um cliente, ele tinha mais de R$ 1 milhão na poupança, cara. Então, assim, você imagina isso. O cara ganhando ali 0,5 mês mais TR. Cara, eu falei assim, ó, sabe, é aquela coisa básica, só que acontece. Como a gente não foi ensinado, a gente desconfia e tem medo. Então, tem que antes, isso é até uma dica boa pra galera do planejamento financeiro, não comecem no planejamento, comecem sempre na educação. Levem a educação em primeiro lugar e depois, né, trabalhem no serviço do planejador ali. Porque vai fazer toda a diferença. Aquela pessoa, é óbvio que ela não ia tirar o dinheiro da poupança se você não passasse credibilidade. E como é que
você passa credibilidade? Ensinando ela, mostrando que tem conhecimento. E de fato, né, também para a pessoa saber que ela tá com um profissional de qualidade e sabendo que tudo que ela batalhou, o patrimônio dela, tudo que ela trabalhou anos, está em mãos de qualidade, né? Ela precisa ter uma base de conhecimento, ela precisa saber o que está sendo e não delegar 100% daquilo ali. Então, para todo mundo, e qualquer coisa, né? Precisa ter uma base de conhecimento para entender o que está sendo feito. Mas, Fernando, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Queria pedir pro pessoal que está aqui, ficou aqui até o final, não esquecer de seguir a Lick nas redes sociais, de deixar o seu like se está olhando para o YouTube, o Spotify, e também de seguir aqui no Instagram o Bruna Beans. E Fernando, onde que as pessoas podem te encontrar? Onde que as pessoas podem ver mais do teu conteúdo? Legal, eu tô no Instagram, Fernando Goferger, ou se buscar por Fernando Investimentos, e outra rede social também, que é o TikTok, Fernando Investimentos, tá? No YouTube também é só jogar Fernando Goferger que vocês vão me encontrar por ali também, começando agora a produzir conteúdos pro YouTube, mas no Instagram a gente já tá já há algum tempo ali falando sobre educação financeira. Ótimo. Bom, de novo, muito obrigada e pessoal, até a próxima. Obrigado.